Esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast. Nessa temporada, nós estamos conversando sobre as visitas que a solidão nos faz ao longo da vida. E, na real, ela é nossa companheira fiel, mas a gente vai deixando ela ali, quietinha, escondida naquele canto que nos habita. Mas algumas contingências no correr da vida iluminam esse cômodo, e aí a gente se depara com algo desse vazio. E a intenção dessas conversas aqui é incentivar você a se aproximar desse lugar e a perceber que ele não é tão assustador assim, que ali há muitas possibilidades. Afinal, como escreveu a psicanalista Gilda Vaz, que conversou comigo aqui no primeiro episódio dessa sequência, essa solidão é a casa do desejo. Então, convido você para mais uma dose de conversa boa. Hoje eu estou aqui com Orlando Augusto e com Lafayette. Obrigada, vocês dois, por estarem aqui conversando comigo. O Orlando, eu vim de azul, Orlando, você quer meio azul, te homenagear. Meu coração é preto e branco, mas eu quero homenagear esse grande jornalista esportivo, mais querido e respeitado, né, por todas as torcidas. Então, é uma honra estar aqui com você. A gente vai falar aí de décadas de plena atividade profissional, né? Não só no jornalismo esportivo, né? Mas também na publicidade, professor universitário e músico, a principal atividade, gente. Eu quero muito saber. Eu defini que é a principal. Estou aqui com um grande baterista aí da noite. Da noite, dos bailes da vida, dos bailes da vida, vai contar essa história aí para a gente. Todo mundo conhece essa história, mas eu quero ter a honra de ouvir aqui. Estou muito metida de ouvir aqui diretamente você. Porque a honra é toda minha. Muito obrigado, prazer estar ao lado do nosso Lafayette. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Estou, assim... Você está em casa aqui? Estou em casa, com o Iraê. Grande expectativa de que façamos um bom programa. Ah, com certeza, eu também. E o Lafayette, meu professor, Lafayette, que a gente estava brincando aqui antes de começar, ficava brigando comigo. Vou te entregar, Lafayette, agora. Brigando, que eu lendo Freud e ele lendo que tem de mais ultramoderno, mais atual, nas melhores revistas científicas, nas A1, A2. A1, A2, verdade. E publicando também nessas revistas. Lafayette, que atua pela TCC, mais conhecida como TCC, né, mas terapia cognitivo-comportamental, vai contar para a gente o que é isso, afinal de contas. E neuropsicólogo, né? Uma honra ter você aqui, Lafayette. Obrigada demais. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conhecer o Orlando, conhecer um pouquinho mais de futebol e falar um pouco sobre envelhecer, né? Um tema super interessante. E que eu tenho, assim, uma paixão muito grande, que é todo o meu direcionamento na academia e interesse intelectual também. É muito interessante. E quando eu pensei nessa abertura e falei isso, né, para a gente se aproximar desse lugar e ver que ele não é tão assustador e assim como um incentivo, né, para que a gente se coloque. Eu acho que o Orlando vai trazer muito isso para a gente, Orlando, que você é uma pessoa sempre muito ativa, né, desde sempre muito criativo. Muito, você vai me corrigindo e vai me contando assim também, mas sempre ligado a muitas atividades diversas, né? Empreendimentos, empreendedorismo. Na verdade, eu não tenho nenhum título assim, para colocar na minha trajetória profissional, né? Porque eu sou produtor, eu sou apresentador, eu sou repórter, isso no jornalismo, né? Na música, produção também de shows, eu organizo bandas, eu vendo as bandas, sou vendedor também. Pois é. Né? E publicitário, a imaginação, a criatividade tem que funcionar para você criar texto, para você gravar. Então, minha vida é uma loucura. Então, é maravilhoso, que bom, você está no lugar certo. A gente está aqui falando de loucura. Mas é isso, é a invenção, né? Essa coisa. Então, acho que isso é uma inspiração. Porque aqui eu acho que a gente vai colocar também alguns pontos, aí você ajuda a gente com histórias que você conhece e tal, e o Lafayette com o que escuta, né, nas pesquisas, no exercício da profissão, na clínica, que não é sempre assim, né? Esse processo e chegar a essa fase da vida não é sempre... assim, na verdade, hoje, acho que a gente tem uma compreensão sobre esse
processo da gente ir se descobrindo e vivendo, que é muito diferente de como a gente tinha algumas décadas atrás, né? Acho que a gente, antes de iniciar o programa, a gente estava falando dessas mudanças que têm ocorrido, e hoje o que a gente percebe é que há um tempo, obviamente, há um processo ali de mudança, mas que ele não é limitador, ou não precisa ser limitador, né? E a gente consegue se manter conectado, consegue se reinventar e fazer o que a gente gosta e se identifica, assim, enquanto a gente tiver com energia para isso. Com certeza. Maravilhoso. São as escolhas, né? Mas fala então do seu trabalho. Conta pra gente como é que é. Bem, eu sou professor universitário, né? Assim, sou pesquisador na área de neuropsicologia do envelhecimento e de psicologia do esporte. Também estava conversando antes, assim, tem estudado um pouco mais sobre futebol, mas de uma maneira mais geral sobre o quanto que o esporte ele é importante para esse processo de envelhecimento. E também tenho muito interesse numa abordagem da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens mais utilizadas para o acompanhamento psicoterapêutico de pacientes idosos, assim, de pessoas idosas. Havia eu acho, ainda uma certa ideia de que, conforme a gente vai envelhecendo, essa ideia de terapia, das coisas, não é tanto para as pessoas mais velhas. E, na verdade, não. Assim, não tem nada a ver, é uma coisa muito diferente. E é o que eu tenho feito, tenho tentado mostrar para os meus alunos, para quem me atura lá nas aulas, a mostrar de que entender sobre o envelhecimento é entender mais sobre nós mesmos, assim, entender como que uma série de mudanças que a gente vai passando ao longo da vida, elas estão muito associadas a algumas decisões que a gente tem ao longo da própria vida. E que isso é um marco muito importante da forma como a gente lida com a nossa vida, com o que a gente espera fazer quando a gente tiver com a saúde que o Orlando tem na idade dele. Não é? Tem um detalhe na minha vida que eu me programei para eu ia te perguntar isso. Tudo que está acontecendo quando eu era criança. Eita. Eu já tinha uma ideia do que eu queria ser, do que eu seria. Parece que era uma coisa que eu antevia, né? E eu nunca me perguntaram, também não sai falando, eu tenho 75 anos. Mas eu tenho 75 anos. Maravilha. Mas há 5 anos atrás... Eu tenho 45. Nossa, não. Quase iguala. Estamos bem, iguala, não é? Iguala. Você tem? Tem 44. 44. Estamos bem. Mas então é o seguinte, aos 70 anos eu fiz um check-up e fui no médico cardiologista, né? Aí ele perguntou, Orlando Augusto, qual que é o seu problema? Eu falei, doutor, meu problema é muito sério. Ele falou, então me diga para a gente resolver. Eu falei, eu estou completando 70 anos esse ano e acho que tenho 30. Então, é problema de te internar agora. Porque não pode. E eu continuo achando que eu tenho 30 anos. Sim. Eu não tenho, nada me incomoda, eu não sei o que é. Claro, evidentemente, algumas situações te deixam fora do normal, né? Você sofre e tudo, mas os meus sofrimentos eles são tão rápidos, eu coloco eles para escanteio com tanta rapidez que não te paralisa. Não me deixam paralisado, né? Não me deixam ficar muito tempo ali correndo aquele problema. Me sinto mal, fico doente, mas é questão de momentos, entendeu? Então, é uma coisa, até sem estudar, como é que eu consigo ser o mesmo cara, pelo menos na teoria, de quando eu comecei minha carreira em 1969, como músico e como jornalista. Eu não vejo mudança. A emoção no futebol ela mudou um pouco, no sentido de sentir alegria ou tristeza com as derrotas e tal. Isso aí mudou um pouco, né? Mas no trabalho, não. No trabalho, eu tenho a mesma reação, a mesma vontade, a mesma garra que eu tinha em 1969, quando eu comecei minha carreira. Não mudo, não consigo mudar. Mas você fez um planejamento? Porque eu não conheço muitas pessoas que tenham feito um planejamento para o futuro, sabe? Claro que são... Né, eu estou com 75, 69, eu tinha 19 anos, né, por aí. Eu fiz um planejamento. Eu não sei te colocar agora, porque isso foi feito anos atrás, mas eu fiz um planejamento. Eu sabia o que ia acontecer na minha vida, tinha uma projeção. Eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar em rádio, quero trabalhar em televisão, eu quero escrever, eu quero ser músico, eu quero tocar.
Sim. Né? Eu quero estar no palco, eu quero, acima de tudo, conviver com as pessoas. Eu sou um cara que eu sou muito dado. Existe muito expansivo. Muito existe. Eu gosto de atender, gosto de ajudar as pessoas muito, entendeu? Por exemplo, hoje nós temos dezenas, eu diria, sem medo de errar, dezenas de jornalistas e de músicos famosos, que eu estou falando com a maior humildade do mundo, pelo amor de Deus, não me entendo mal, que passaram pelas minhas mãos. Sabe, dezenas de jornalistas e músicos famosos que aprenderam, as primeiras lições foram comigo. Não é referência mesmo. Não, porque eu nasci para isso. Comunicador, né? É meu jeito de ser. Pois é. E a música, Lafayette, acho que deve fazer muita diferença, não é? Não. Faz, mas eu acho que, assim, o que o Orlando, ele estava falando, eu estava aqui pensando, assim, né? Acho que tem um elemento que é muito importante, que é o fato dele se identificar com tudo que ele faz. Sim, né? Então, o fato de talvez você já vislumbrar coisas que você desejava fazer, se identificar e ter conseguido alcançar isso, é o que pode ter sido esse grande fio condutor para você se manter conectado esse tempo todo. E aí, assim, esse processo todo de mudança do corpo, que de fato acontece, assim, ele vai se tornando secundário. Sim. Vai se tornando secundário, no sentido de que, é óbvio que a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que ir periodicamente no médico para cuidar do coração, de todos esses fatores, mas quando você se mantém ativo e se identifica, essa identidade ela é muito importante. Assim. Inclusive, ela é um fator de proteção, de resiliência que a gente tem para o desenvolvimento de algumas doenças que são mais comuns na velhice, como a depressão ou outros quadros, assim, né, que são que muito comuns. Vinculado assim, a uma perda do desejo pela vida. Assim, na verdade, quando a gente fala disso associado ao envelhecer, ele tem vários fatores de risco. A gente estava comentando antes sobre a solidão como um fio condutor, né? Assim, solidão e depressão não são a mesma coisa, mas a solidão ela é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão. E aí uma palavra, assim, uma expressão que você utilizou de você se manter conectado, nessa rede social, de você se perceber como alguém com um papel muito importante ainda, ele é muito importante para não desenvolver esse tipo de sentimento, não, isso talvez te proteger para você continuar ativo e animado aí para fazer tudo que você tá muitos fazendo. anos. Não. Por que ele é assim? Né? Porque, então, não eu acho que é a pergunta. O que deu errado? Ele falou que ele vai ser estudado, é a pergunta de $1 milhão. Então, seu pós-doc. Você já está no pós-doc? Eu acho que, na verdade, como tudo na vida, assim, tudo que é bom, a resposta é sempre assim, é complexo. É complexo. Dizer que algo é complexo é dizer que tem muita coisa envolvida. Então, assim, provavelmente tem muito do Orlando mesmo, de características dele, mas acho que tem dessas experiências que você foi tendo e como que elas foram te impulsionando para você ir se empenhando cada vez mais. E aí... Eu acho que esses fatores... Como se fosse um ciclo, assim, né? Porque conta pra gente. Eu escutei... Um interessante, virtuoso. Corta. É que é o seguinte, meu pai era farmacêutico, na roça, Conceição do Mato Dentro, que foi onde eu nasci. Minha mãe professora, ambos tímidos. Não tive parentes nenhum parente que tenha sido jornalista, que tenha sido músico, nada. Comunicador. Minha. Você veio para cá quando? Assim? Lá em Conceição, a gente tinha até o ginásio, né? E depois do ginásio, tinha que fazer o outro curso para fazer isso. Depois entrar para a faculdade. Né? Mas quando eu era criança, é uma história que eu sempre conto. Lá na mesa do almoço, né? Aquele tradicional almoço de família, o pai aqui, a mãe lá, os filhos e tal, comida posta, uma oraçãozinha ali para agradecer a Deus pelo alimento. E os pratos colocados lá e tal. E nesse minuto ali de bate-papo, antes de nos servirmos, eu pegava uma colher e uma faca. Com a colher, eu falava alguma coisa. Era um microfone. Olha. Ficava falando, imaginando alguma coisa. Você estava com que idade? 6 anos, 7 anos. Por aí. Meu pai era louco, brincadeira. Né? E
pegava a colher e a faca e batia em cima do prato. A bateria. Olha isso. E quebrava o prato e naturalmente apanhava. É. Tinha um tapa na mão. Não pode fazer na hora do almoço. Você bate no prato e quebra o prato aqui, pode machucar alguém, você mesmo e tal. Até tomava os tapas na mão, não esqueço disso. Então, tudo começou eu com 6 anos, falando numa colher, como se fosse... Nunca tinha visto um microfone. Sim. E nunca tinha visto uma bateria. Você tem irmãos ou era a única criança da casa? Não, eu sou mais velho, tenho mais 3 irmãos. Tá. Um pouco de diferença entre um e outro, né? Espaçadamente, nós viemos ao mundo, mas tem mais 3 irmãos. E esse perfil, algum tem? Desse perfil mais nada, absolutamente nada. Mais... Longe. Longe. Aí você veio para BH para estudar. Aí estudei até o ginásio, no ginásio São Francisco, e vim para fazer admissão. Tinha esse nome, você lembra? Admissão, né? Admissão para você fazer, então, o vestibular. Mas aí coincidiu também de eu ser chamado para o Exército. Ah, tá. Sabe? Aí eu fui servir o Exército em 1968, que foi um grande aprendizado na minha vida. Grande aprendizado. E respeito às leis e tal, né? Convivendo com milhares de jovens e tudo. Sim. Mas nunca fui ligado ao esporte, nunca pratiquei nada na minha vida. Mas então, só antes, e a música? Bom, a música... Vem da infância, da casa. Vem daquele negócio. Então, aí, os meus presentes passaram a ser, inclusive, tambores, né? Meu pai percebeu aquilo, então, no Natal seguinte, me deu um tambor para eu tocar, para não quebrar o prato, né? Começasse a tocar todo dia. Aí me deu um tambor e tudo mais. No ginásio tem aquelas paradas cívicas, né? E eu era sempre o líder para aprender, para tocar, para ensinar para os colegas como é que batia tarô, né? Para as pessoas marcharem e tal. E aquilo foi crescendo. Quando eu vim para cá, já tinha televisão, mas tinha televisão pequena, preta e branca, né, aquele negócio todo. Eu morava com a minha avó, vim morar com a minha avó, que morava aqui no Colégio Batista, e comecei a prestar atenção, a ser fanático de acompanhar, de ver os shows do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, dos filmes do Elvis, né, entre outras coisas, já com aquela veia... roqueira. Eu amo o rock e o blues. Desconheço samba, pagode, eu não sei o que é isso. Sertanejo universitário? A minha vida é rock e blues. Né? Mas aí tem uma história muito interessante que eu posso contar. Você quer fazer alguma pergunta? Não, quero que você conte. Em 68, eu servi exército. Em 69, eu me encontrei com um colega, um soldado. Eu tinha feito algumas amizades no exército. E me encontrei com um soldado que tinha servido comigo, né? O soldado Guerra, que era meu nome de guerra, né? Falou: Mafra, tudo bem? Pô, que legal, cara, te ver. Você falou comigo que era músico? Não tinha. Talvez tivesse comentado esse fato, né? De tocar e tal, mas nunca tinha comentado. Sou músico, não era. Eu falei: sou sim, então não vou deixar a peteca cair, né? Ele falou: eu falei, por quê? Não, que eu estou formando uma banda. E... essa banda, eu estou precisando de músico, eu queria te levar. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Eu falei: cara, vamos pensar no assunto e tal. Eu falei: não, tem que decidir agora, porque já estamos querendo fazer ensaio e tudo mais, e você toca bateria, né? Eu falei: aí alguma coisa deve ter acontecido, porque exatamente o instrumento que eu tinha vontade de tocar, até então eu não tinha visto uma bateria física. É mesmo? Nunca. Vocês não vão acreditar. Aí o que aconteceu? E falei: cara, então vamos, não tem outro, não. Aí eu achei uma saída. Não tem bateria. Não tem bateria, não posso tocar. Falei: não tem problema. Lá no lugar que nós vamos ensaiar, tem bateria. Então tá bom, queria começar, dia tal. Que músicas? Ele falou: o que você quer? O que você gosta? Eu gosto disso, Elvis, Little Richard, de Creedence, Beatles. Se tem algumas que, coincidentemente, só Deus explica essa situação. Estava no repertório. Ok, marcamos ensaio. Praça Raul Soares, número tal, prédio tal, apartamento tal. Ok, 8h numa sexta-feira, 1969. 6h eu já estava na porta do prédio, imaginando o que eu ia fazer para tocar bateria que eu nunca tinha visto na vida. Beleza, 8h eu apertei o interfone. Atendeu o menino. Alô, é o soldado Guerra que vai... ensaiar com a banda. Aí ele não tinha telefone celular, naturalmente, tinha interfone, já tinha, né? Aí virou lá para o interfone e falou: ô, Flavinho, o soldado Guerra, manda subir. Ok.
Eu subi, abriu a porta um menino, meio sujinho, assim, rosto meio sujo, coisa de criança mesmo, ainda dei bronca, já vai ser rosto, menino, e tal, né? E aí ele ficou com a cara fechada para mim, saiu. Aí veio o Flavinho me receber. Vocês ganham R$ 100.000 se vocês descobrirem quem é o menino que abriu a porta para mim. O menino do rosto sujo? É, Cláudio Venturini. Quem era o Flavinho? Flávio Venturini. Minha primeira experiência foi na casa dele, aí nós formamos a banda Os Turbulentos, que agora, em dezembro do ano passado, nós comemoramos 50 anos de carreira. Quer dizer, cada um com sua carreira própria, os outros músicos tocam, o Flávio Venturini tem uma carreira vitoriosa. Então foi começando com o Clube da Esquina também, que sim, eu não 50 anos claro, agora também, ele na mesma fase. Coincidentemente, o Toninho Horta era meu vizinho no Colégio Batista, a gente era amigo quando jovem, quando criança, e o Toninho me chamava para descer, a gente descia a pé para Santa Teresa. Só que Toninho Horta vai vir aqui, eu estou jogando para o universo. A vibe deles era MPB e a minha era rock. Então eu ficava 10, 15 minutos. Mas a influência, né? A influência deles também é dos Beatles, né? Esse pessoal tinha fantástico. Muito, Gente, que história legal. Pensa bem. Esse menino sujo ali, Cláudio Venturini. Que legal. E aí é muito isso, que acho que é um jargão muito daqui, né? De como que BH é um ovo, né? Que todo mundo... As histórias se cruzam, né? Bacana demais. Muito legal. Pois é, Lafayette, mas essa coisa da música, eu sempre falo que eu acho mesmo que é um privilégio quem trabalha, quem escreve e quem trabalha com música. Assim, sei que é um trabalho, né? Você tem muita dedicação, muito esforço. Não é fácil. Mas não mantém aí, vamos usar então essa palavra, não mantém uma conexão, assim... Boa, mantém sim. Você tem tem uma literatura bem robusta, assim, em neurociência, mostrando de como que a música, ela permite um processo de ativação cerebral, assim, muito mais difuso, muito mais amplo do que outros estímulos sonoros, né, como a linguagem, assim, como só conversar. Então, é um ponto muito importante. Tanto é que uma das principais formas da gente tratar quando o paciente tem algum tipo de sei lá, tem um acidente vascular cerebral e precisa passar por uma reabilitação, é muito comum de utilizar algumas estratégias de musicoterapia, de algumas estratégias que envolvem a utilização da música como princípio para reabilitar, para estimular de novo o cérebro, para ele voltar assim, a funcionar como... Interessante. Então pode ser que aí, sem querer, você já foi se protegendo desde cedo. Naquela programação que eu fiz na minha vida, né? Boa. Mas se não tivesse a música na minha vida, eu estava morto. Mas eu acho que você tem uma coisa também, porque aí você conta pra gente, eu não sei onde que eu te ouvi contar, como é que você chegou também no jornalismo, que acho que tem uma coisa assim de abertura para as possibilidades, sabe? Abertura para a vida mesmo, assim. Sim, você toca, e outra pessoa falaria, não, eu nunca vi uma bateria, eu não vou nesse ensaio, né? Eu gosto muito, mas eu nunca vi uma como bateria. Traço de personalidade, né? Verdade. Verdade, assim. Para psicologia, as pessoas são diferentes, obviamente. E existem algumas características que marcam elas, assim, de uma maneira muito, muito significativa. Algumas dessas características envolvem a personalidade. Aí você ter essa abertura, você está disposto a buscar o novo, a ter novas experiências, e isso não ser uma coisa ruim, assim. Talvez uma outra pessoa, eu, por exemplo, talvez eu ficaria super receoso de fazer uma coisa que não seja muito a minha praia. E você, lá no início, você estava disposto. Isso com certeza, é uma característica assim, muito importante. Pois, e no jornalismo não foi assim também? Meio que um convite? Onde que eu te escutei contar? É outra história muito interessante que, coincidentemente, tem a mesma época. Porque no decorrer dos anos 70, lá no princípio dos anos 70, a banda foi formada em 69, né? Ensaiamos e tal, já começamos a fazer shows e tudo mais. Os Turbulentos. Com Flávio Venturini no teclado, né? Mas de onde que veio essa não sei. inspiração? Quem batizou? O nome, quando eu cheguei, já tinha. Não sei o porquê dos Turbulentos. É um nome muito sugestivo. Né? Para mim, na época. Gente, fazer barulho. Vocês não têm ideia do cartaz, né? Que usando um termo muito próprio para a banda, que a gente tinha. A gente era considerado, eu faço até essa comparação sem medo de errar, a gente era o Skank de hoje. Era o Skank de hoje. Jota Quest de hoje. A gente tinha fã-clube, sabe? Para entrar no show tinha que ter segurança.
A gente recebia as coisas em cima do palco, eram jogadas. Estou falando de 70. É a mesma coisa que acontece hoje, né? Demais. As peças íntimas. Acontecia. Falando com toda honestidade. Bom, mas aí é o seguinte, eu fui divulgar, tinha um programa na Rádio Itatiaia, chamava Varguedona da Noite. Era de meia-noite às 4 da manhã. Eu tinha muita audiência, com o pessoal até mais adulto e tudo, aqueles que não dormiam, né? E um dia, eu tenho assim eu não sei como é que nasceu isso em mim, isso aí você tem que me explicar. Ah, meu pai. Essa liderança nata que eu assumo nas coisas que eu faço. Sabe? Então, eu comecei no próprio Turbulento, que tinha o Flávio Venturino, que era um gênio da música, já na época, outros músicos já bem mais experientes do que eu, e eu acabei sendo o cara que tomava as decisões. Não sei de onde vem isso, porque isso não é de pai e de mãe, com certeza. Né? Mas aí, quando eu fui fazer divulgar o show da banda, o rapaz falou comigo, senhor Orlando, gostei muito da sua voz, você fala bem, tem boa dicção e tudo, e conversa legal, você não quer trabalhar comigo, não? Eu trabalhei em banco, era bancário. Trabalhava no Banco Nacional. E aí eu falei com ele, Décio Silveira, cara, eu não sei, eu sou comunicador, gosto e tudo, mas ainda nunca trabalhei em rádio. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu falei, você conversa comigo, troca ideias, lê os comerciais aqui, porque eu estou cansado, ele estava mais velho, sabe? Até que faleceu pouco tempo depois. E eu falei, então tá. Me deu lá um valor por mês e eu ia todos os dias. Eu trabalhava em banco, chegava às 9 horas, eu voltava para casa para dormir às 4 da manhã, que era meia-noite às 4. Não dormia nada, mais jovem, pouco importava, né? Bom, até que um dia eu resolvi ter o meu programa. Como eu era ligado ao rock, né? Eu fui numa outra emissora de rádio que existia em Belo Horizonte, chamada Rádio Jornal de Minas, aqui na Floresta, que era uma faculdade, nos ensinava, era oportunidade que aqueles que queriam trabalhar no ramo buscavam para fazer alguma coisa. Aí eu chamei o dono, eu falei, eu queria trabalhar em rádio. Eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um programa de rádio, de música. Ele falou, ok, o que você vai fazer? Eu falei, eu tenho ideia, eu sou roqueiro, bluseiro, e eu tenho ideia de fazer um programa de rock. Eu, como é que é? Eu falei, de meio-dia às 2, vai chamar Hoje é Dia de Rock. Ele falou, ótimo. Já foi com o nome, projeto. Onde guarda os discos, vinis, né? LPs, que na época que maravilha. Isso. Nossa, discoteca, você sabe como é que chama? Não, você não gosta não, né, Lafayette? Não gosto. Aí eu fui, e tudo aquilo que eu queria tocar, lá tinha. Elvis Presley, Little Richard, que era um roqueiro maravilhoso, Creedence, Beatles, Rolling Stone, e por aí vai. Aí, Hoje é Dia de Rock. Entrei no estúdio e comecei a fazer. Passado um tempo, estou lá fazendo o programa, era de meio-dia às 2. E logo depois, na mesma rádio, Jornal de Minas, tinha uma jornada esportiva, tinha uma equipe de esportes lá. Um dia, a porta abre, um rapaz, um moreno, muito simpático, falou, Orlando Augusto, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu gosto de ver você, o seu entusiasmo, às vezes eu cantava junto com... Eu canta aí, vamos cantar. Eu cantava e a pessoa que estava ouvindo em casa, para mim, estava cantando também. Aí ele falou assim, olha, vai ter um jogo agora, Atlético e Vila Nova, e eu estou precisando de um repórter. Você conhece de futebol? Eu falei, eu conheço no sentido de ler, de acompanhar, de assistir, né? Eu gostei, joguei bola lá na minha infância, em Conceição e tal. Ele falou, então, você está preparado? Eu falei, estou. Então você acaba o programa aí, nós vamos para o estádio, você vai ser repórter da minha equipe. Eu fui, como se tivesse a coisa mais natural do mundo. Essas vão cair duro também. A primeira, aí eu fui para o campo, chamado por esse rapaz, fui para o campo, Independência, né? E era Atlético e Vila Nova. E ele me colocou, nós chamamos de repórter volante, é o cara que fica no meio de campo entrevistando jogadores. Hoje isso não existe mais, é proibido, né? Só pode falar jogadores para a TV Globo, principalmente, e do lado de fora do gramado. A gente entrava, andava, às vezes eu gostava muito de chamar a atenção, era o último a sair para que as pessoas me vissem saindo. Eu tinha que me mostrar. Gente, olha... Aí é o seguinte, os juízes às vezes até me expulsavam, pitava para eu sair, porque eu estava atrasando o jogo. Aí melhor ainda, né? Melhor, era proposital. E uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o ídolo, não o meu, porque eu sou cruzeirense, mas da torcida atleticana, o Dario. Gente. Mas no momento que o Dario abriu a boca para responder a minha pergunta, entra uma abelha na boca do Dario. E o Dario não sabia se ele cuspia, se
ele vomitava, gente, mas que improvável. Ele ficou uma situação ruim, péssima, para ele com a abelha na boca, e para mim que não sabia, né? Era o meu primeiro momento na vida jornalística. O que eu ia falar daquele momento? Como é que eu ia descrever uma abelha na boca do ídolo Dari? Foi aquela confusão, e o cara tomou a palavra lá em cima, eu saí, eu fiquei horrorizado com aquela situação. Isso era rádio? Isso era rádio. Era rádio. Uhum. Era rádio. Não tinha imagem. Aí, com o passar do tempo, eu fui crescendo. Né? Bom, só um detalhezinho. Sabe quem é que abriu a porta para mim e me convidou? Chama José Luiz, que na época usava o nome de Mário Moreno. Ele é pai da Aline, que hoje faz na Globo o MGTV. Sim. É o pai da Aline, José Luiz. Que legal. Sabe? Aí as coisas foram acontecendo, outras eu fui crescendo na profissão, outras emissoras me chamaram, né, para contratar, e eu fui só crescendo, até que o Dari estava começando também, né? Dari estava, 71 foi foi o grande herói que fez o gol do Atlético lá contra o Botafogo, no Maracanã, até foi o primeiro campeão brasileiro. Ah, tá. Aí as coisas foram acontecendo. Uhum. Mas aí que você entrou para o esporte, então? Você falou que não tinha... a partir daí eu nunca mais parei, né? A partir desse Mas até então você não era ligado? Não, até então ouvia rádio, via jogos, né? Mas nada mais do que isso. Uhum. Pois é, interessante, né, Lafete? Eu achei super bacana, assim, essa disposição e essa prontidão para os desafios, né? Vamos lá, bora ver qual que é. Vamos. Eu acho que existem características, assim, aí acho que é a mesma explicação anterior, né? Assim, que é seu, assim, da sua personalidade, dessa sua disposição para o novo, dessa sua abertura mesmo, e aí acho que é óbvio que existe questão do seu talento, da sua disposição de comunicador, que talvez facilitou essa sua entrada nesse meio. Mas eu acho que e para se manter ainda vem essa questão essa extroversão, vamos aprender, então, né? De não se sentir constrangido. Então, acho que existem várias características que são individuais, que são fatores muito importantes, assim, para que o processo seja um processo bom. Né? Aqui eu fiquei curiosa de como é que você foi parar no esporte, então, para estudar o esporte, ou você também você curte praticar também, ou foi mais pelo cérebro? Não, atividade também, os dois. Para mim não. Malhar o cérebro. Entendi. Tá tudo, as coisas estão muito ligadas, assim. Assim que eu concluí a graduação em psicologia, eu já estava bastante interessado em trabalhar mais com idosos, né, com envelhecimento. Eu fiz um estágio no Hospital das Clínicas, lá no Instituto Geni de Andrade Faria, que é um centro de referência à saúde do idoso, coordenado pela professora Maria Aparecida Bicalho e pelo professor Edgar Nunes. E aí eu tive essa experiência muito boa de estudar mais sobre o envelhecer, sobre o envelhecimento, naquele momento muito associado às doenças, né? Então, assim, os quadros demenciais, você estudou Alzheimer, né? Alzheimer. Então, o meu mestrado foi bem direcionado para isso, para tentar ver que parte do cérebro podia estar associado com alguns sintomas psiquiátricos que são mais comuns no Alzheimer. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção durante esse período de estudo foi o quanto que a gente fazer algumas atividades, algumas intervenções que não tinham a ver com medicamento, né? A gente chama de intervenções não farmacológicas, elas eram mais eficientes para promover a saúde e até melhorar os sintomas desses quadros do que o próprio medicamento. Sim. E o que a literatura recente assim tem apontado cada vez com mais segurança é o quanto que a atividade física é uma coisa assim que é de outro mundo. Que faz essa diferença aí. Faz essa diferença. Então, assim, o que a gente sabe é que fazer atividade física, tanto aeróbica quanto de força, né? Assim, ele promove assim, o surgimento de novos vasos sanguíneos, envolve uma melhor capacidade de neuroplasticidade, né, que é dessa capacidade do cérebro de fazer novas conexões. Então, assim, é um fator de proteção muito grande para o surgimento de qualquer doença.
Nossa, gente, isso me dá uma tristeza. Tem outro jeito, qual que é a alternativa? Eu estou fazendo... não tem? Eu acho que eu sou um caso a ser estudado. Eu quero isso aí, gente. Tá vendo? Não é justo, eu também quero. Aí você me pergunta, você dorme bem? Maravilhosamente bem. Você come bem? Muito e de tudo. Você fica 3 horas no palco, você cansa? Não. Não, bateria, pensa bem. Não, você vai para um jogo, vê aquela movimentação, pessoas, você conversa, eu não sinto nada. O ponto é de que, assim, primeiro que existem, de novo, diferenças individuais. Então, assim, você tem, talvez, a sorte de ter uma boa genética, de que, talvez, ao longo da sua vida, mesmo sem você ter comentado nada, eu imagino que você teve poucas doenças ao longo da vida. Você sempre foi uma pessoa muito saudável. Sim. Sempre. Então. E ativa, né? Não atividade física. Mentalmente ativa, né? Necessariamente, mas. Mas, assim, nem todo mundo tem esse privilégio. Pois tá vendo? Eu já estou reivindicando o meu, eu quero. Então, assim, o que a gente sabe que, assim, mais ajuda do que atrapalha? Fazer atividade física e se manter mentalmente ativo é fundamental. Então, como não existem 2 Orlandos e a gente não vai poder... eu aqui, Reles Mortal, vou ter que... Não, eu também. Vai ter que ser na academia. Então, hoje a gente tem que pensar no envelhecimento como se fosse um investimento mesmo. E aí você tem que começar... Cuidar da alimentação, fazer atividade. Gente, eu posso confessar uma coisa horrível que eu penso. Não, eu fico pensando assim, gente, e se eu for para academia, ficar lá naquele negócio chato, e eu morrer aí, sei lá, atropelada, tiver uma doença, eu gastei, sabe? Eu acho que... Vale o risco, né? Então, gente, horrível, né? Não faça isso em casa, mas é um pensamento que me vem. Você fala, não, amanhã eu vou. Mas eu acho que é uma excelente pergunta. Assim. Acho que o primeiro ponto nessa sua questão é de que a maioria das pessoas pensa em exercício e atividade física como algo não prazeroso, como algo ruim. Isso é um problema. É um problema. E o que me parece que é um problema, assim, é de que as pessoas normalmente, sei que não é a totalidade, mas a maioria das pessoas, quando pensa em atividade física, pensa na academia. Pensa de você ir fazer musculação. Nossa. E atividade física é um universo de possibilidades. Então, o que eu acho que é o primeiro ponto é de você se manter ativo, fazer coisas que você gosta. E isso inclui atividade física. Você não precisa ir para academia, você precisa fazer alguma coisa que você goste. Movimentar. Que você se movimente. E aí, assim, a ideia de você também, tal como numa terapia, que você vai se identificar, talvez a prática dessas atividades envolva você procurar algo que você se identifique, que não seja ruim para você fazer. E aí... Você gosta de fazer o quê? Atualmente eu faço musculação e crossfit. Bacana, acho muito, admiro. Com o nascimento dos filhos, você começa a ter algumas preocupações bastante funcionais, né? Então, assim, você vai conseguir subir escada, você vai conseguir carregar seus meninos. Essa fase é 3 anos e 11 meses. 11 meses. Uma tem 3 anos, a Helena, e... Ainda tem que abaixar muito. Tem. A Helena e o Heitor. Os dois em homenagem ao Homero. E aí, assim, fazer crossfit teve esse papel funcional muito importante na minha vida. Assim. E o futebol também, assim, como esse... também esse universo que, de fato, o futebol para você você gosta como meio de aprendizado, de estudo, ou você gosta de ir na Mineirão, torcer? Não, de aprendizado e estudo. Você não frequenta estádios? Não, né? Tem até um conto interessante, que eu fui no estádio uma vez na vida. Você também? É mesmo? Fui no estádio uma vez na vida, no Independência, assisti América e Botafogo. Porque o meu orientador de mestrado e doutorado, ele é torcedor do América, assim... Fervoroso. E aí ele me levou super empolgado, porque ele... queria que eu me apaixonasse também. Gente. E aí eu tô lá assistindo o jogo. Era um jogo, sei lá, Campeonato Brasileiro, ou nada, né? E aí tava lá assistindo. Não é que eu cochilei durante o jogo? Não. Mas aí... aqui... Gente, essa história tem que contar. Aí eu cochilei durante o jogo e foi quando eles fizeram o gol.
E aí fizeram o gol e eu fiquei assim, acordei assustado. O que é isso? E aí eu falei, gente do céu. E aí eu fiquei procurando para ver se tinha um reprise, alguma coisa assim. E aí não tinha nada. E eu falei assim, gente, mas não tem nem se alguém perde o gol aqui, não pode assistir em nenhum lugar. Como assim? Esse é o ponto que eu tenho. Mas foi uma experiência muito marcante. Eu vou contar meu programa. Um torcedor dormiu. Não, mas aqui, gente, em casa é gostoso demais dormir com a narração do futebol, o barulho da torcida. É gostoso. No campo acho que não dá, não, mas em casa acho uma delícia. Eu nunca tive essa situação. Eu adoro, acho uma delícia. Gente, eu sei que foi a vida inteira no campo. A gente comentou um pouquinho aqui também antes de começar. Já fui algumas vezes ao longo da vida. Hoje eu realmente acho que não é um programa assim, sabe? É um programa perigoso. Que delícia. É um programa perigoso. A gente se sente constrangido, sente vigiado o tempo todo, desde quando tá chegando perto. Com certeza. Mineirão, por exemplo. Um outro conto interessante é que eu não sou daqui, né? Sou da Bahia, então vim para cá para estudar e tudo. Então tô aqui desde os 19 anos que eu tô aqui. Gente, por que você veio estudar em Belo Horizonte? Então, na época, o vestibular, ele não era como é hoje, assim, né? Que você faz o Enem e aí depois você escolhe para qual universidade. Na minha época, você tinha que ir fazer o vestibular em diversas universidades. Você passou aqui na na época eu passei em várias, uma delas era o FMG, e aí eu resolvi ficar aqui. Eu me apaixonei pelo pão de queijo. Eita, que coisa boa. Mas Minas com Bahia. É interessante essa questão que eu não fazia a menor ideia dessa rivalidade do Atlético e do Cruzeiro, e aí eu era muito convidado, acho que o pessoal ficava com dó, nossa, o baiano aqui retirando, tá sozinho aí, então os meus amigos da faculdade me chamavam muito para ir para casa deles. Então eles me chamavam. E era assim, era quase um ritual. Quase todos os pais deles perguntavam, e aí, Galo ou Cruzeiro? Galo ou Cruzeiro? E eu demorei um tempo, assim, para descobrir que a resposta certa era América. Que ótimo. Ótimo. E aí, quando eu descobri isso, foi um divisor de águas. Assim, aí você foi querido por todos também, não é porque não tem isso. O americano muito bem. Pois é, jogo do América ainda dá para ir, né? Talvez seja os melhores. É um jogo no Independência. O América tem um detalhe, até pergunta-se. O América é pequeno porque não tem torcida ou não tem torcida porque é pequeno? Pois por quê? Não sei, eu acho ou que... todo mundo torce para o América de algum jeito. O América é muito simpático, é o chamado segundo clube de todo mineiro. O América, o americano, odeia que se fala isso. Tem que ser o primeiro, porque é o segundo, né? Mas normalmente eu sou cruzeirense, mas torço muito para o América. Sim. Mas o América, ele dormiu um pouco no ponto, sabe? Ele não soube trabalhar o crescimento dele junto à torcida, coisa que o Cruzeiro teve, por exemplo, num presidente chamado Felício Brandi, que teve a ideia de mandar para as escolas cadernos com a marca do Cruzeiro, canetas, réguas. Eu tenho até hoje na minha casa, um guardado. Sabe? Estou falando de 70, por aí e tal. Foi formando uma geração, de torcedores. O Atlético é a mesma coisa. Sim. E o América não. O América ficou quieto e tal. A torcida não. A torcida do América hoje é 3 mil pessoas que frequentam o campo. Né? Não sabia que quando tá cheio, tá com 3 mil pessoas. Agora, e quando tem 8, 9 mil... né? Que isso aqui é o Ola deles, né? E quando tem 7, 8 mil pessoas, são torcedores de outros clubes que vão lá torcer para o América. A torcida do América nunca passa. 2 mil, 1.800, 1.500. É a média de público do América. Entendi. Mas tá mais chato ir no Mineirão hoje? Muito mais. Muito mais chato. Por exemplo... É do meu imaginário ou tinha torcida misturada? Porque na minha cabeça, na minha adolescência, que não tem tanto tempo assim, não, era misturado. Eu não lembro de... eu vou te explicar. Ou pelo menos a gente entrava junto, não lembro dessa... Não, eu estou te falando, vamos falar pós-Mineirão. Né? Sim. Em jogos de Atlético e outros clubes... Não tinha problema, porque é só a torcida do Atlético que ia. Né? Cruzeiro ia, a mesma coisa. Mas quando tinha Atlético e Cruzeiro, esses que era o grande problema, vamos colocar assim, tinha uma questão de uma separação, sabe, de torcidas, assim, de uns 3 metros. Então ficava aquele corredor vazio, de um lado a polícia militar, segurando a torcida do Cruzeiro, do outro lado a torcida... segurando a torcida técnica, o corredor humano de policiais, né? 5, 6 policiais armados e tal. Então, o confronto ficava mais, como é até hoje, a bem da verdade, do lado de fora.
né? Do lado de dentro acontece uma ou outra coisa e tal, mas do lado de fora é que a barra pesa. Agora, hoje virou... Guerra, né? Como tudo, né? Campo de guerra, literalmente. Campo de guerra. Literalmente. Mas não é só aqui, né? Assim, não é Não, só, não. São Paulo e Rio é impressionante. Eu vou ter o exagero de dizer que quase em todo jogo tem uma morte. Nossa. Quase todo jogo. Por briga. Quando, no caso dos clássicos, né? Sim. Grandes clássicos. É briga demais. Nossa. Eles já vão preparados com madeira, com revólver, com faca, com tudo. Pois é, que coisa, que leitura que você faz disso? E só concluindo com a sua permissão, principalmente agora com a mídia, com a internet, eles programam. Sim, uma torcida, combina. Nós vamos encontrar no lugar tal hora para brigar. Gente, como é que explica uma coisa dessa? Você que está aqui para explicar. O que está acontecendo com a gente? Deu errado demais? E assim, não é exatamente uma área que eu estude, né? Mas o que me parece, e até talvez o fato de eu não ser um torcedor tradicional, né? Talvez até permita de fato que eu tenha essa visão um pouco distanciada. Não tão diferente. Afetada, né? Eu acho que existe um elemento de uma construção social, de uma construção cultural sobre o que é torcer. Porque uma coisa que me chamava muito atenção, assim, já sempre chamou, é de como que na comunicação, no jornalismo, quando eles vão retratar os jogadores, eles vão retratar, assim, o que é jogar futebol e o que é torcer, eles costumam utilizar muito uma analogia, como se fosse uma metáfora, né? Sobre... os jogadores são retratados como guerreiros, você está indo para a guerra, Então, há uma série de criações, de representações que são criadas, só que isso a gente está falando de gerações que vão passando. Então, assim, as crianças, normalmente elas escolhem torcer para um time muito influenciado pela família ou por pessoas que são muito próximas a ela. E aí você vai tendo essas criações nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, eu imagino que, assim, uma boa resposta, né? Você vai criando, né, representações de que, de fato, o outro é um adversário, é alguém... Você está numa guerra, você está numa arena, acho que até o nome, se você for olhar, assim, é uma analogia. Então, você não está indo para o estádio, você está indo para uma arena. Quem que vai para a arena? Os guerreiros. O que os guerreiros vão fazer? Vão lutar, vão gladiar. E a coisa ficou numa situação tão complexa e tão complicada que hoje Atlético e Cruzeiro não tem mais torcida dos dois times. Um jogo é só torcida do Atlético, outro jogo é só torcida do Cruzeiro. Isso acabou. É muito triste. Gente, futebol isso é derrota da humanidade. É confraternização, é convivência. Não pode ter mais. Assim, do ponto de vista da psicologia, essa capacidade da gente se identificar com o outro e da gente ir formando grupos, ela é evolutiva. Então, se você tem esses meios que vão reforçando isso, então cada vez mais você se identifica com quem é próximo, com quem é semelhante, então com os outros torcedores, e menos você se identifica com o outro. Então, isso é um ponto que, assim, me parece que é um elemento cultural, ele vai reforçando um aspecto que é da forma como a gente funciona, assim, do ponto de vista cognitivo. É porque isso se reproduz em outros lugares também, que não só no futebol, né? Sim, cada vez mais, mesmo, né? A gente na vê política, que as pessoas vão se identificando redes. mais e com quem elas se identificam, elas se dão muito bem. Guetos, né? A gente vai se fechando em guetos. E a gente vai estabelecendo menos contato, a gente tem um contato com aquelas pessoas que são semelhantes, que as pessoas que compartilham as mesmas crenças. E acho tão curioso, porque hoje fala-se tanto em diversidade, né? Diversidade, porque diversidade tudo bem, mas você aí, americano, cruzeirense, atleticano, né? E uma mesa no meio. Dá, né? Essa diversidade no futebol não tá valendo. Você nunca foi hostilizado por ninguém. Vamos, outra história. Eu criei, há muitos anos atrás, um programa de rádio que hoje é um sucesso numa determinada emissora, e eu falo aqui, ele sabe disso, não tem problema nenhum, vou contar o caso. Conta. Eu era repórter. Então, vamos falar de Atlético e Cruzeiro, que onde as coisas acontecem, né, mais e com maior incidência. Sim.
quando você abre uma jornada esportiva para que haja a narração do jogo em si, você tem 1 hora ou 2 horas antes de bate-papo, de informação, de troca de ideias, etc. E tal. E eu tive a ideia de, no Mineirão, ir para a arquibancada conversar com a torcida. Né? O microfone naquela época era um tijolo, microfone volante que nós chamamos, né? Era enorme. Não tinha esse aparelhinho hoje que resolve o problema. Aí eu ia para a arquibancada para conversar com os torcedores, né? Todos, independentemente de para quem torcesse, né? Então, esse programa chamava Conversa de Arquibancada. Então, era antes da jornada esportiva, como um todo, né? Onde você preenchia o horário com as notícias, com a troca de informação, com o comentário e com a participação do torcedor. Legal. Hoje tem um programa que é famoso, que chama Seu Nome, Seu Bairro. Seu Nome, Seu Bairro. Eu falo com o Thiago Reis, um abraço para ele, que me respeita muito, que é a cópia do que eu fazia. Inegavelmente é a cópia que eu fazia. Sim. Bom, então fui eu lá para a torcida do Cruzeiro. Sempre começava a torcida do Cruzeiro, até que eu estava na minha casa, né? Então, como é que você chama? Rebeca. Seu bairro. Como é que você torce? Mora onde? Não usava essa expressão, Seu Nome, Seu Bairro, nunca usei. Como é que você chama? Você mora onde? Então, e aí, vai o Cruzeiro hoje. Qual é a sua expectativa? Qual é o jogador que você acha que pode fazer o gol? Aquele bate-papo de futebol. E fui caminhando até que cheguei na divisão de Atlético e Cruzeiro. Me identifiquei para os policiais. Ok, eu estou trabalhando perfeitamente. Tal. Entrei, o cara puxando o fio, tinha aquele fio e tal. Eu fui para o outro lado. No momento que eu pisei na arquibancada, do lado da torcida do Atlético, eu levei um empurrão. Que foi microfone para um lado, eu para o outro. Que isso? Machuquei. Porque a torcida do Atlético sabia que eu era cruzeirense. Sim. Né? Aí levantou um rapaz, um braço desse tamanho, 2 metros de altura e tal. Eu falei, não esqueço disso, até me emociona. E nesse cara aí, nesse rapaz aí, nesse repórter, ninguém encosta a mão. Atleticano? Era atleticano, torcedor? Ninguém encosta a mão. Ele é cruzeirense, mas ele respeita o Atlético. Aí, tá vendo? Sabe? Aí falou, pode continuar o trabalho. Ele ficou lá do meu lado, todo mundo ficou assustado e tal. Aí eu fiz 3, 4 só logo e caí fora para não criar muito problema. Mas isso serviu para mim, como lição também, de que eu já respeitava, mas hoje eu sou tido como um repórter que não é mais cruzeirense, porque eu respeito tanto o Atlético como respeito o Cruzeiro. No dia a dia aqui, você está quem? Sou cruzeirense, todo mundo sabe. Mas trabalhando, dá para separar, estou na câmara, estou com o microfone, eu sou profissional. Eu trato os dois na mesmo patamar como isso. Que bom, isso precisa ser, né, expandido aí. Coisa que, se você me permite, é coisa rara. Pois é. Jornalismo, coisa rara. Sabe? Hoje cada um tem seu time, seu clube e torce declaradamente. Ficou muito opinativo, né? A pessoa quer assumir um lugar ali, as coisas da identidade, né? Sou comentarista do Cruzeiro, né? Não é outra coisa. Não pode. Hoje tem muito isso. Antigamente não tinha. Pois é. Fica muito enviesado, né, essa opinião aí, porque não pode considerar o outro, nossa. Mas aqui, ó, eu queria que a gente tentasse fazer uma coisa aqui, que senão a gente fica contando causa, é bom demais. Né? Faltou só o pão de queijo. Mas olha, você então, esse tempo todo no jornalismo e no rádio, TV e tudo, porque o Lafayette tinha levantado uma questão que é das relações geracionais, né? Você está há 50 anos. Isso. Mais, um pouco de 50 anos. Isso. Então, hoje você tem colegas que estão saindo da faculdade? Assim, sim, muitos. Eu sou um lançador de profissionais, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho agora um rapaz que está com... Ele é muito bom de serviço, ele tem 22 anos. Saiu recentemente da internet. Eu o conheci no X, que é o antigo Twitter, pelas publicações dele como torcedor. Eu fui vendo que ele conhecia, que ele era inteligente, que ele colocava minhas palavras. No particular, consegui um contato com ele, levei ele para o meu programa e já está sendo contratado por canais. Até saiu. Outro dia eu falei, ele chama Caio, falou, Caio, faz o seguinte, cara, você já chegou num ponto que eu estou incomodando a sua carreira. Siga, porque você já está com 2 canais te pagando, com contrato assinado. Eu falei, mas não posso te largar, você foi tudo para mim. Eu falei, não, a minha vida sempre foi essa, vai embora. Que legal. Entendeu? Bacana. Então, eu descobri ele na internet. Eu pedi um pouco do fio da meada dessa pergunta. Não é desculpa. Isso, é dessa relação. Dessa relação. Gerações de então, apesar de ter 75 anos, não é que me incomode.
nem na música e nem no jornalismo, mas eu sou muito chamado de mestre. Sim. Isso não me vejo assim, entendeu? Uma referência, não tem como, mas né? mesmo dá a impressão que estou velho, eu não estou. Acho que não. Compreendeu? Esse mestre, Ancião. né? É um colega. Mas isso me chama muito, demais da conta. Você pode, eu abri aqui a internet nas minhas mestres, tanto na música quanto no jornalismo. Mas acho que é carinhoso, é um reconhecimento. Mas eu gosto de trabalhar com jovens também. Então, no meu programa tem pessoas acima de 60, como tem esse menino de 22 anos, que agora, para seguir a carreira, eu dispensei. Não, vai viver a sua carreira, porque você já está num ponto maior do que o meu. Já ultrapassou o meu limite aqui. Sim, olha que bacana. A vida para mim é assim. Esse desprendimento é legal. Geralmente é assim. O que você vai falar para a gente? Como é que se dá essa... Então, que você percebe, então, né? É muito diferente, né? Assim, as pessoas lidam com esse primeira abertura. Eu acho que, em geral, as pessoas mais jovens têm uma certa tendência a ter menos paciência e mais preconceito com idosos, né? Com pessoas mais velhas. Sim. E isso dificulta esse contato e essa troca de experiência. Só que isso vai acontecendo ao longo do tempo e aí o contato que normalmente o idoso tem com pessoas mais jovens, elas em algum momento, mais no contexto familiar, no contexto ali do dia a dia, ela pode gerar algumas pequenas tensões. Quando isso ocorre de uma maneira, de novo, acho que é muito de você, né? Das suas características. Você tem essa abertura, você consegue lidar com essa diferença, a pessoa traz essa coisa diferente, né? Esse olhar diferente para fazer algo e você lida com essas mudanças que são comuns, aí essas relações geracionais, elas não são tão tensionadas, assim. Sim. Mas há um elemento... Mas acho que a tendência é cada um se aferrar um pouco no seu lugar, assim, ou a pessoa mais idosa, de repente, nesse lugar de mestre, de eu sei também, e o outro, e o jovem também nesse, né? Não, eu que sei, porque eu que nasci. Não, como é que é essa geração que fala agora de... na verdade, assim, o que existe... Já nasceu conectado. Tem, né? Dessa nova digital, geração. Né? Geração digital, acho que fala assim, né? Tem. Nascido. Olha, a explicação, assim, eu acho que está muito associada, de novo, a diferenças individuais. Assim. Existem pessoas que são mais fechadas, pessoas são mais abertas. Existem pessoas que são cabeça dura e essas pessoas cabeças duras envelhecem também. Então, tem muito a ver com a capacidade que cada um tem de ter experiências boas com contato com pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, sei lá, de uma vivência diferente. Quando esse contato ele é positivo, normalmente esses problemas de geração, de visão de mundo diferentes, eles tendem a ser minimizados. Então, não é um problema. Quando esses fatores eles são, de fato, muito, muito rígidos, a pessoa tem uma certa visão de mundo e não abre, tem muita dificuldade para pensar de uma maneira diferente, aí essas relações podem ser um pouco mais conflituosas. Sim. Eu vou contar um caso para vocês aqui, que eu brinco muito com o pessoal, né? De vez em quando, não sei o quê, papapá, tá de parabéns, e continua firme e forte. Eu falo, gente, os mais jovens, principalmente, eu falo, vocês não me deixam parar, eu quero parar, vocês não... Olha o que aconteceu há pouco tempo atrás, 2 anos atrás. Eu fiz uma matéria que me rendeu, vocês vão ficar absurdados, como diz o outro, 6 milhões de visualizações. Olha só. Eu sei qual que foi. Você sabe, você imagina que é 6 milhões? Foi um fenômeno. Você não sabe, né? Não. Naturalmente. Jogavam o Grêmio, o Ronaldo Fenômeno, porque eu já tinha uma boa relação de amizade no passado, quando ele jogava no Cruzeiro, fazia cobertura. Ele comprou a SAF do Cruzeiro, isso você sabe, né? Então, a chegada do Ronaldo Fenômeno, o próprio nome já diz, é um fenômeno no mundo inteiro. Ele abre qualquer porta que ele quiser no mundo inteiro. Loucura. É uma coisa de louco mesmo. E, então, sempre que vai ao estádio, toda a imprensa vai receber. Na tentativa de uma entrevista, de uma palavra dele. Muito raramente, porque ele é... Não sei por quê, se é por mascaradagem, por não gostar, não gosta muito de falar. Então chegava, o cara nem olhava para a gente e ia embora e tal. E diversas vezes aconteceu isso. De eu estar presente com outros companheiros da ESPN, da Globo, da SBT, da Record, Folha de São Paulo, os grandes veículos de comunicação do Brasil, que fazem futebol. E nesse dia aqui, em fevereiro, jogavam aqui no Independência
Grêmio e Cruzeiro. E nós temos na entrada do estádio um portão onde entram as autoridades, a imprensa só, e torcedores em outros portões. Aí todo mundo esperando o Ronaldo. Tinha acontecido um fato mais interessante no Cruzeiro, todo mundo queria a palavra dele e tal. A imprensa toda no portão da entrada do Ronaldo, esperando que ele chegasse, né? E, inclusive eu. E aí o que acontece? Faltando 15 minutos para o jogo começar, acho que até propositalmente, o Ronaldo não apareceu. Aí todo mundo subiu, foi embora para fazer o jogo, trabalhar no jogo, né? Tinha outras funções. E eu resolvi ficar. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. Pensei comigo. Por quê? Só um homem para explicar. Fiquei eu lá. Daqui a pouco chega o carro da segurança. Né? Aí chegou, o pessoal já me conhece e tal. Eles saíram do carro e se posicionaram para a chegada de um carro preto, grande, bonitão, etc. Com um fenômeno. Aí eu tomei a iniciativa de pegar o telefone e ligar o vídeo. Né? Aí sai o Ronaldo, da parte da frente do carro, preto, grande, e eu comecei a filmar. Não chamei, não dei muita atenção, porque eu também não estava muito afim de falar com ele, né? Ele foi saindo, eu fui filmando, aí sai a mulher dele, depois dele. E quando ela me viu filmando, ela pegou a bolsa, Cartier que fala? Como é que chama essa bolsa cara? Ixi, não sei. A bolsa cara, esse detalhe da minha mulher, essa bolsa, você tinha que pegar ela para mim. Quero passar vergonha. E começou a tampar a minha filmagem. E eu comecei a brigar com ela. Ela, não, só falava brava, não. Eu abaixava o telefone com um vídeo, ela abaixava a bolsa dela. Não tem motivo, né? Aí eu fiquei, falei, o que está acontecendo? Né? Aí isso é questão de segundos, né? E ela tampando, queria deixar eu filmar. O Ronaldo sai do carro, vai para a porta traseira do carro, abre e sai um rapaz. O Ronaldo ele era dono de tudo ali, ele estava pagando independência. Saiu do porta-malas. Do porta-malas. A independência era dele naquele dia. Ele podia levar quantos carros quisesse, quem ele quisesse, 10, 20, 30 mil pessoas, era tudo dele. Né? Aí ele estava levando um rapaz dentro do porta-malas, e aquilo eu filmei, né? Até o rapaz entrar para o estádio. Aí eu peguei o telefone, acabei de filmar, e publiquei nas minhas redes sociais. X, YouTube, o negócio todo. Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, o porquê dessa situação, mas aí tem alguma coisa de estranho. 5 palavras, uma frasezinha assim. O Lafayette e Rebeca, não deu 1 minuto. O Brasil inteiro me ligou. O Brasil inteiro me ligou, de comunicação. Inclusive, produção do Hulk. O jogo era no sábado. No sábado, no domingo, ele Luciano Huck publicou, pediu ordem, eu tive que assinar um documento. Aí, o programa da Record, domingo espetacular, não sei como é que chama lá, o domingo deles à noite, que é muito bom, né? Vai para o Brasil inteiro, fez uma matéria comigo, me entrevistou, como é que eu tive aquela ideia, por que aconteceu, porque foi só eu que fiz aquilo. Aí eu uso o seguinte argumento. Os jovens, e a maioria que estava lá podia ser avô de todo mundo, os jovens têm a força e os mais velhos têm a experiência. Olha só, fantástico. Nada mais. Maravilhoso. Ótima resposta, né? Demais. E isso me deu 6 milhões de visualizações, além de aparecer... E uma inimizade com o fenômeno, né? Vida que ficou danada da vida comigo. Mas nunca manifestou nem nada, sabe? E o que era aquilo? O que o rapaz estava fazendo? Na verdade, ela tinha até aqui de Belo Horizonte, um cara que administra a carreira dela, no caso. A esposa do Ronaldo. A esposa do Ronaldo, Ela tinha um rapaz aqui de Belo Horizonte, tem uma agência que ele administra a carreira dela, para uma publicidade, para ela posar, etc e tal. Entendi. E esse rapaz tinha um namorado, que era o cara que estava... Como o carro... Ele, inclusive, levou uma ferrada danada ao Ronaldo. A autoridade até ameaçaram, procuraram, porque ele estava infringindo a lei. Porque o carro estava com mais pessoas do que a lei permite que andasse. Então, o rapaz estava dentro do carro e o namorado dele estava no porta-mala. Então, o rapaz, o namorado dele, estava sendo convidado pelo Ronaldo, pela mulher do Ronaldo, que estava lá. Né? Aí eles
Foi isso que aconteceu. Oh, gente. Mas eu ainda não entendi por que eles escolheram que ele fosse no porta-malas. Porque é aí que está o detalhe. O Ronaldo poderia ter levado ele em outro carro. Pois é, um carro poderia ter só para ele, né? Resolveram todo mundo junto. Vamos todos juntos no porta-malas. Não tinha lugar para sentar, vai para o porta-malas. E ele se submeteu a isso. Pois é, eu penso nisso também. Poxa, o que eu faria, né? Acho que para ver o Bonovox eu entraria no porta-malas de alguém, mas o cara queria muito ver esse jogo no dia seguinte, tinha 3 milhões. Nossa. Passado mais uma semana, 5 milhões. Hoje tem 6 milhões de visualizações. Que loucura. É absurdo, é loucura. Eu falo, eu quero parar mesmo. Furo de reportagem, mas não tem jeito, tá vendo? Não, tem que ter essa experiência aí. Aqui, ó, bom demais. Você começou a falar do idadismo, né? Explica pra gente o que é isso, quando fala dessa coisa das gerações. Me explica aí, para ver se o Orlando se identifica. Não vai encaixar, você não encaixa nenhuma. O idadismo é um termo, né? Na verdade, o termo ele pode variar dependendo do autor. Idadismo, ageísmo. Etarismo é um termo que é utilizado pela psicologia, pela áreas de estudo sobre envelhecimento, para falar do preconceito associado à idade. Então, toda vez que você discrimina alguém e o principal elemento é a idade dela, como fator de discriminação, a gente está falando de idadismo ou etarismo. Interessante. E aí, isso não é presente só na velhice, isso pode ocorrer em qualquer momento da vida, né? Quando você faz isso, sei lá, com um adolescente, mas o mais comum é de ocorrer relacionado a idosos, a pessoas velhas, né? Então, daí é muito comum das pessoas acharem que o idoso não é capaz, que ele não vai dar conta, ou que ele não é capaz de aprender, não é capaz de fazer uma coisa de uma maneira melhor do que o outro, e aí vai discriminando ele, ou dificultando que ele faça alguma coisa em função da idade dele, e não dando oportunidade para ele fazer, ou provar se ele é ou não capaz de fazer. Eu sinto isso. Porque nós temos uma rede social que é uma loucura, chamada X, que é o tipo Twitter, onde lá tudo pode. Tudo pode. Sim. Impressionante, É coisa de louco. Vocês fazem parte, não, né? Eu não. Então nunca entrem, que não compensa. O que eu vi recentemente foi a notícia de que o escritório aqui do Brasil fechou. Mas vai acabar reabrindo, eu acho. Difícil. Mas, enfim, é uma loucura total e absoluta. Porque todo mundo entra, todo mundo escreve o que quer, fala o que quer, ou você aceita ou você está fora do contexto, né? Então, muitas vezes, eu dou uma opinião contrária ao Cruzeiro, por exemplo, porque eu tenho uns 15 mil seguidores, mas que me leem, chega a 500 mil por mês. Nossa, porque que replica o que eu publiquei, que vai, né? Sim. Expandindo. Você fala mal do técnico do Cruzeiro, por exemplo, que hoje está na corda bamba. Muita gente acha que ele é o bambambam, ele foi até escolhido agora numa pesquisa recente como o 5º melhor técnico do momento, outros acham que ele não vale nada e tal. Então, se eu sou a favor, se são contra, me arrebentam. Mas arrebentam mesmo, literalmente. E assim é o contrário, né? Se eu acho que ele não vale nada... Aí vem outro time. Vai viver sua vida no cemitério, você não morreu até hoje porque Deus não quis, não sei o quê. Mas são agressivos mesmo. Muito agressivo. Eu leio. E é um argumento péssimo, né? Péssimo. Também. Você vive do passado, você não sabe o que... Entendeu? Mas não é obrigada a concordar, né? Com o que você fala. Mas então fala, eu não concordo por mas não existe isso não é... Não existe isso. Muito agressiva. Muito agressivo. Então, eu leio, descarto, vou levando, porque... O que eu vou fazer? Se eu estou dentro disso, eu estou sujeito. Você consegue não... Consigo não me afetar, por exemplo. Sabe? Não me afeta. Nesse contexto, né, das redes sociais, que tem sido a discussão pública, né, sobre a regulamentação, o que pode, o que não pode, de fato, acho que é o mais prudente, né, de você conseguir se manter ou manter algum tipo de distanciamento. Porque senão, acho que a chance de você se envolver nisso e isso te afetar de uma forma negativa é muito grande. Mas isso acontece muito, né? Muita gente que adoece. Né? Então, é porque, na verdade, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo atualmente. Então, é tudo muito novo, né? Então, assim, as redes sociais, elas permitiram um espaço de comunicação direta que
não sei, como jornalista você pode responder melhor, que eu acho que nunca existiu na história da humanidade um espaço dessa natureza. Então, o próprio fato de não haver filtros, não haver nenhum tipo de moderação em algumas dessas plataformas, Terra acho que sem permite. lei, né? Entre aspas, assim, na prática. É porque antes, assim, sei lá, pensando no futebol, mas pensando, sei lá, em questões políticas, antes você ia discutir alguma coisa, você tinha uma opinião política qualquer. Você discutia, mas você discutia com seu amigo ali no boteco, a opinião ficava ali, você podia discordar ou não, mas você ia para casa. Hoje em dia, se você dá uma opinião e para alguém que tem muitos seguidores, você está compartilhando com milhões ou milhares de pessoas. Então tem um impacto muito grande. E aí eu acho que volta até naquilo que a gente tinha comentado antes, assim, dessa identidade. Você tende a concordar mais com as pessoas que pensam de uma forma mais semelhante a você, e aí você tende a se engajar mais, essa identidade vai fazendo com que você reconheça cada vez menos o outro, e isso é uma bola de neve, vai fazendo com que as pessoas sejam mais agressivas. Eu tenho como filosofia, assim, ou você se adapta, ou você está fora do mercado. Para quem trabalha com mídia, com notícias, principalmente falando no meu caso específico, né? Mas nós estamos vivendo uma vida tão louca e isso vai ficar cada dia pior. A visão que eu tenho é que não vai chegar um ponto que eu não sei o que vai ser do mundo, né? Eu não tenho neto ainda, mas imagino a minha preocupação, os meus netos vão viver isso no futuro. Por exemplo, a vida toda, os clubes de futebol, enfim, esses clubes, esses times tiveram negros e brancos, e marrons, e azuis, e louros e tal. Hoje, quase todo jogo tem gente imitando macaco para provocar os negros que estão ali dentro, que são irmãos como nós. Isso é um absurdo, isso é no mundo inteiro. Agora, isso é quase todo jogo. Agora, recentemente, o Atlético e o Cruzeiro jogaram na Argentina. Nos 2 jogos, teve argentino, como tem os brasileiros que fazem também, imitando. Gente, sabe, isso no passado não tinha. Eu não sei como explicar isso. Acho que a gente fala que está evoluindo, né? Mas sabe, é inexplicável essa raiva humana que está tendo no momento. De novo, também não é uma área assim que eu estude tão aprofundadamente, mas eu acho que, de novo, acho que as redes sociais têm um papel muito importante. Não sei se é a única causa, mas um papel importante. Sim. Eu Potencializa isso, né? Porque há nas redes sociais espaço para tudo, inclusive para as pessoas se identificarem com esse tipo de discriminação. Então você encontra fóruns, encontra comunidades onde as pessoas normalizam esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento. E isso faz com que as pessoas se identifiquem com isso e se sintam menos, talvez, repreendidas, né? Assim, elas sabem que existem outros grupos, outras pessoas que compartilham daquela ideia. Então, acho que voltando ao que a gente tinha comentado antes, eu acho que esse papel de moderação das redes sociais é um ponto para a gente discutir enquanto sociedade, para que caminho que a gente quer ir. Acho que essas grandes instituições, incluindo no contexto do futebol, né, incluindo os clubes, essas instituições que regularizam a prática, elas têm que assumir, talvez, papéis de destaque nesse processo para que a coisa seja um pouco mais civilizada. Acho que civilidade talvez seja um papel, um termo aí importante, né, para a gente falar. Eu queria fazer para ele uma colocação, Rebeca, com a sua permissão. Imagina, gente, eu estou permitindo. Estou aqui te chamando de mestre também. Eu estou ali, vida louca, mente sã. É possível ter uma vida louca e ter a mente sã? Eu acho que sim, eu acho que na verdade é um desafio, né? Talvez a ideia de como é colocado aqui envolve a gente falar de tudo isso que a gente vive com essa intensidade e com da gente se identificar com desafios novos. A gente comentou aqui sobre a conexão, sobre o envelhecimento, sobre como que essas conexões são importantes para a gente, mas também causam uma tensão muito grande, um desafio muito grande para a gente envelhecer saudável, da gente conseguir se identificar com o que a gente faz, da gente ser feliz, da gente conseguir fazer a diferença, né, nesse momento que a gente está aqui.
E aí eu acho que a mente sã, ela entra como esse desafio e uma provocação do que é a resposta que cada um pode dar para alcançar isso, assim, muito associado à felicidade. Como você fez ao longo da sua vida, talvez de uma maneira mais espontânea, mas tão bem feita, assim, de se identificar e de fazer tudo que você faz de uma forma tão apaixonada e doando tanto, né? Sendo tão disponível, tão aberto. Obrigado. Acho que é um ponto, assim. Ai, gente, que bonito isso, eu adorei. Porque é bem isso mesmo, a pergunta, eu falo que a pergunta que eu faço é isso, é o que você tá, eu até uso a expressão da corda bamba aqui, brincando também, o que você está inventando para dar conta, para se manter aí nessa corda bamba, né? E concordo com o Lafayette, que você deu aqui, foi uma aula, mestre. Né? Não, é uma inspiração. Eu acho que é como a gente conversou aqui no primeiro episódio dessa temporada, e essa psicanalista, né, a Gilda Vasso, que ela falou é que cada um inventa a sua saída. Então, acho que a palavra é bem a invenção mesmo, né? É singular, é o seu caminho. Então, você é uma inspiração para que. Uma coisa que eu gosto que acontece comigo é a questão da emoção, né? Eu já contei aqui que em determinadas situações a emoção não floresce tanto assim. Mas eu choro demais. Choro. Eu vejo uma cena na televisão, por exemplo, eu sou defensor dos animais. Né? Então, se eu vejo um cachorro sendo agredido, um cachorro passando fome, eu choro. Eu choro de lágrima descer. Isso é quase que diariamente. Acho que a minha visão é boa, embora eu use lente. É porque você... A lente eu não uso colírio, porque as próprias lágrimas já limpam minha lente. Então, eu sou um cara chorão. E não me vergonho disso definitivamente. Pelo contrário. Sabe? Eu acho que essa emoção me dá força para viver. Essa emoção que eu tenho com as coisas que acontecem. Sabe? De querer, de repente, através dessa emoção, consertar aquilo que eu estou vendo que não é legal. Ai, que bonito. Nossa, bacana demais. E aqui, ó. A gente tem que falar algumas coisas ainda. Porque aí eu quero ir para a coisa da banda, que a gente nem foi. Conheci o Orlando tocando pessoalmente, né? Ele estava indo para um show, não foi no futebol. Mas eu queria só que antes, Lafayette, que você falasse pra gente também, que era um objetivo desse programa, que a gente já estourou aqui o tempo. Olha lá, cara, bravo, Iraí já estava desligando o computador. Mas o que é essa tal de TCC, gente? Que negócio é esse? De comer, de passar cabelo? TCC é a sigla que é mais utilizada para falar de terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, né? Assim, é uma abordagem que surgiu nos Estados Unidos por volta da década de 60, e acho que nem todo mundo sabe, mas a psicologia ela tem várias formas de entender o que é o ser humano, o que é a psique, né? Como que a nossa mente funciona. A psicanálise, você comentou aqui que alguns entrevistados eram psicanalistas, né? Assim, a psicanálise é um tipo de abordagem, talvez historicamente a mais importante, e a terapia cognitiva é um tipo de abordagem também. Você falou das emoções, Orlando, e para a terapia cognitiva, as emoções, elas são talvez o tipo de reação que a gente tem mais genuína, no sentido de que, normalmente, o tipo de emoção que a gente sente, ela diz algo sobre nós mesmos, sobre a expectativa que a gente tem em relação a nós, em relação aos outros, em relação ao futuro. Então, quando a gente sente algo positivo, por exemplo, uma emoção boa, provavelmente aquela experiência que a gente está tendo, ela diz de uma certa ideia ou de uma certa compreensão que a gente tem de que as coisas estão encaixadas, que as coisas estão como eu imagino que elas deveriam acontecer. E quando eu tenho uma emoção não tão boa, uma emoção negativa, provavelmente isso é um sinal de que, para a gente, aquela experiência ela pode não significar algo que a gente se identifica, que a gente deseja. E aí a terapia cognitiva, ela tenta desvendar essa relação entre a forma como a gente tem de pensar e a forma como a gente tem de sentir, e de como que essas coisas podem, se a gente mudar um jeito, um pouquinho ali, ou conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente, talvez a gente consiga ter emoções diferentes, emoções melhores, conseguir lidar com essas experiências de uma forma melhor. É isso a TCC. Beleza. Não é isso, né? Isso aí é assim, né? Um parágrafo assim, super destrinchado, assim, né? É uma abordagem... Vai conseguir fazer isso. É uma abordagem que
ela faz parte de todo um movimento mais atual dentro da psicologia, que é a psicologia baseada em evidência, Sim. que é todo um movimento de buscar referenciais científicos, né? Assim, que mostrem, de fato, a eficiência da... Hoje, há uma demanda muito grande por atendimentos psicológicos, né? Talvez dentro desse contexto de adoecimento e tudo, há uma expectativa muito grande em relação ao que a psicologia tem a oferecer. E a terapia cognitiva é uma dessas propostas, não é a única. E talvez hoje uma das mais procuradas. É uma das mais procuradas, é uma das mais populares, exatamente por esse fato, assim, o fato dela ter essa preocupação com a plausibilidade científica tem feito ela se comunicar mais facilmente com outras áreas da saúde. E aí, essa nova geração de médicos, de psiquiatras, eles têm um contato com artigos, com materiais de divulgação durante a formação. Então, tem sido uma abordagem mais conhecida de outros profissionais de saúde, mais indicada por conta de ter mais estudos científicos mostrando a importância dela. E um ponto que vem é muito assim, é mais rápido. A provocação. Esse negócio de psicanálise, ia ficar anos lá no divã. Faz parte da origem da abordagem essa pretensão dela ser mais objetiva, dela ser mais rápida nesse sentido, de que há objetivos muito claros e a partir desses objetivos a gente consegue apresentar resultados. Sim. Mas o que a gente viu aqui hoje de novo na nossa conversa aqui é de que as pessoas são muito diferentes. Sim. Então, há essa busca, há essa preocupação de que o processo tenha um início, um meio e um fim muito bem estabelecido, de que as coisas sejam objetivas e de que elas tenham resultados num determinado tempo, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, varia muito do próprio terapeuta, varia de uma série de condições para que a gente possa, de fato, alcançar esses objetivos. Mas ela tem esse objetivo, está na base, e essa preocupação para que as coisas não se estendam, né? Assim, no sentido de a gente não saber exatamente para onde que a gente está indo. Entendi. Você volta depois para a gente falar mais como é que funciona na prática, como é que é esse negócio aí e tal. Tem o seu estudo relacionado ao Alzheimer, acho que é interessante demais, né? Vai ser um prazer, só me convidar. Tá convidado. E para convida a gente para um show. Vamos fechar esse negócio com a banda que eu... Música. Isso. Não, me convida Conta também. pra gente. Que eu gosto. Então, Creedence, Beatles... Maravilhoso. Bora. Entre outros, né? Grandes nomes. E bandas nacionais também, né? Que não fizeram sucesso na época de seus pais, mas que não saem da mídia. Você vai a um show hoje de uma banda chamada Renato Seus Burquetos, que tem 60 anos que ela existe. Eles estão fazendo agora um turnê nacional. Lota um estádio. Palácio das Artes vieram aqui uns 3 anos atrás, até eu que os trouxe aqui. Olha. Não cabia nem mosquito, lotou completamente. Claro que é um público mais adulto, né? Digamos assim. E Fíveres é a mesma coisa, são Golden Boys, são bandas do passado, mas ainda tem muito público, né? Então é o que minha banda toca, é uma referência a eles, um tributo, que é até a palavra que eu uso, às bandas internacionais e nacionais que marcaram a época que invadiram aí gerações, né? E até hoje tem jovens que gostam muito de tudo. Então a minha banda chama Grisa Boys, que são os jovens grisalhos, e que nós vamos agora fazer esse show com essas músicas no dia 30, cai numa sexta-feira, 30 de agosto, sexta-feira de 21 às 24 horas, no Espaço 158, que é a Rua Professor Moraes 158, próximo a Savassi. E espero que vocês estejam presentes para dançar, para cantar, porque isso já vai para o lado aqui. Cantar e dançar faz bem para a mente. Faz demais. E para o corpo também, né? E lá vocês vão dançar e cantar, não tem jeito, não, né? E tem músicas que todo mundo conhece, todo mundo cantou, principalmente as internacionais. E inclusive neste show especificamente, nós estamos recebendo como convidada especial uma cantora que fez muito sucesso no The Voice Brasil, que é mineira, que chama
Elaine Anunan. Anunan. Não sei se a gente está pronunciando corretamente, né? Espero que sim. Pesquisem aí na internet quem é Elaine Anunan. É uma grande cantora e vai estar conosco, emprestando sua voz, sua presença de palco maravilhosa. Então, vai ser um show muito especial. E eu gostaria muito de contar com todo mundo que pudesse ir. Ai, delícia. Bora. Bacana demais. Movimentar. Legal demais, né? Ah, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria, mas... Foi um prazer, sim. Foi um prazer te conhecer, Orlando. Prazer não mesmo. Sua história é maravilhosa. Aprendi muito com você. Foi um prazer, Rebeca. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar um pouquinho do que eu gosto e do que eu trabalho. Já aceito outros convites, vai ser um prazer. Ai, que bom. Obrigada. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigada. E parabéns. Parabéns, é verdade. Tá sendo muito gostoso fazer isso aqui. E a brincadeira é bem essa aí, com a vida louca em vários sentidos, assim, né? Que é essa vida pilhada que a gente tem, mas que também precisa de um pouquinho de loucura, dessa ousadia, sua loucura que fala assim, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. E inventando esse caminho aí. E eu é que estou aqui aprendendo com vocês. É muito, muito interessante. Esses encontros maravilhosos. Obrigada. Um abraço. Até dia 30, então. A gente se encontra lá, Espaço 158. Obrigada. A rede social, não tem rede social essa pessoa aqui. Eu tenho que aprender com você, na verdade. Pois é, não tem mesmo, né? Assim, eu tenho, mas eu não movimento tanto, mas vou vamos começar. Vou começar, então pode... Hoje a rede social assim, que está vingando mais, inegavelmente, é Instagram. Eu uso muito ainda o Facebook, porque é um público que eu atinjo mais até. Mas o Instagram é a rede do momento, digamos assim, né? Mas, assim, de fato, assim, a gente estava falando o tempo todo das suas habilidades sociais e eu, como psicólogo, preciso melhorar as minhas habilidades sociais, né? Das redes sociais, pelo menos. Mas o meu Instagram é lafayette.moreira. Não, acho que é só isso, né? Moreira. Lafayette.moreira. Lembra de você há 3 anos atrás falando que ia movimentar a rede social. Você viu. Mas aí vieram os filhos e aí outras demandas motivo de força surgindo. Maior. Mas está lá no meu planejamento começar a frequentar mais as redes sociais. Por enquanto você está protegido, que é loucura. E o meu Instagram é Orlando Augusto C. Orlando Augusto C. Letra C. E lá Facebook, também você divulga, né? Os shows, divulga. Tudo. Sobre minha vida toda está lá. E o programa também? O programa tem um programa diário, né? De 19 às 20 horas, de segunda a quinta. Chama Jogada de Classe, que nós falamos sobre esporte de um modo geral, mas 90% falamos sobre o futebol. E 90% sobre os clubes mineiros, né? Onde há comentários, notícias. É um programa de TV na internet. Ótimo. Jogada de Classe no YouTube. Mais fácil. Bom demais. A gente deixa na descrição. Isso, obrigada, gente. E o Vida Loucamente Sã também no Instagram. A gente também está no Facebook. E é isso. E o Estúdio Leste, que a gente grava aqui com o Iraê, amigo. Bacana demais. Amigo de outro dia, outros carnavais. Eu vou falar mais nas redes sociais, eu começo a falar mais sobre o envelhecer, sobre psicologia. Então, precisa. Eu estou super animado e acho que não tem tanta gente falando, né? Não tem. Precisa muito. Um programa que só a gente finalizar aqui, mas assim, um programa que eu quero muito fazer também, já estou planejando como fazer, é falar sobre a menopausa. Porque tem esses marcos, assim, sabe? Que a gente está colocando, assim, onde a solidão aparece, mas é nesse sentido, assim, são momentos específicos. Ela acompanha a gente a vida toda, mas tem algumas perdas, algumas contingências e tal. Ainda que cada um passe por isso de uma maneira singular, né? Todos passam por isso. Tem um lugar compartilhado. Então, a gente é muito importante falar sobre isso. Acho que hoje os idosos representam 40% da população, mas acho que o número é por aí, né? Assim, cada vez mais. Está envelhecendo, acima de tudo. Tem a Secretaria Nacional, não é? Do Idoso, que está junto do Ministério dos Direitos Humanos, né? Quer dizer que é preciso mudar essa visão e ampliar aí nas políticas públicas. Tá bom, Irã, acabei. Já acabei. Então, beijo, gente. Tchau, obrigada.